gente, vamos lá. Pera aí, deixa eu voltar aqui pro começo. Rafael, dá um jeito de editar esse vídeo aqui pra mim. Bom, gente, bom dia a todos. Quero agradecer a presença do pessoal no nosso webinar, tá? Desde já, quero deixar claro que esse webinar partiu aí da demanda que a gente tem visto no mercado por soluções para locação, tá? O mercado aí está em mudança, com várias oportunidades, vários desafios também. E nós da Lock One, como especialistas nesse mercado, queremos dividir um pouco do nosso conhecimento aí e contribuir com o mercado aí que tem tudo a crescer, tem tudo para avançar, para ajudar aí o país, ajudar empresas que estão querendo iniciar a locação, empresas que estão querendo crescer, estão querendo avançar, tá? Deixar claro que eu vou colocar no final aí para perguntas. Então, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, vai estar livre no final. E aí a pessoa pode colocar do jeito que ela quiser. Lembrando que o segmento de locação, você tem N itens aí que podem ser locados. Então, é melhor você olhar a apresentação até o final e colocar realmente as perguntas no final. Porque tem cada item, por exemplo, locadora de veículo é uma coisa, locadora de impressora é uma coisa... locadora de máquina de café, você tem locação de móveis, você tem locação de imóveis. Então, assim, é um ramo amplo. Então, eu vou tentar ser o mais democrático possível e quem quiser tirar alguma dúvida depois pode me questionar. Então, vamos lá. Comprar ou alugar? Eis a questão. É cultural do nosso país essa coisa de ter. A gente luta para ter. Aqui é tudo caro, falando bem o português claro. Então é imposto, as coisas são inflacionadas mesmo, é difícil você adquirir alguma coisa. Visto o governo nosso, Minha Casa Minha Vida, o carro você às vezes paga 72 parcelas para ter imóvel, então vira um caso de amor. Mas eu acho que não vira um caso de amor porque o carro é tão lindo, porque a casa é tão linda, porque deu tanto trabalho para comprar que você não quer desfazer. Você quer contar para todo mundo que você tem, que você comprou. E eu acho que quando você entra em locação, você começa a quebrar um pouco desses paradigmas. Então, esse mercado vem quebrando paradigmas. Então, eu vou comprar, eu vou alugar. Porque assim, tudo que você compra, gente, você tem custo para adquirir, você tem custo para manter, você tem custo para guardar. Esse manter é manutenção, tá? Senão estraga. Custo para guardar, porque é espaço físico. Custo para atualizar, porque depois você pode precisar de novo e não servir. Então tudo isso é custo. Custo, tempo, dinheiro, preocupação. E a gente parece que vai apertando, vai pesando a vida, sendo que eu poderia perder meu tempo com outras coisas. E aí, o Brasil já tem algumas empresas que já vêm nesse segmento, já vêm nessa crescente, outras que estão vendo oportunidade e outras que estão ainda pensando em fazer ou não. Então aqui vai estar uma dica para quem já está no segmento, vai ter dicas para quem está querendo entrar no segmento, tanto na área fiscal principalmente, que é onde você vê um mercado com mais deficiência, e na área mesmo da gestão, tá? Para você ter uma área fiscal em ordem, você tem que ter uma operação em ordem, você tem que ter um compliance em ordem, aí você consegue ter um retorno. Então vamos lá. O mercado brasileiro está em pleno desenvolvimento, como eu falei. Nós devemos ter uns 20 anos de defasagem perto dos Estados Unidos, Europa. Como eu falei, o brasileiro agora está entendendo o que é ter as coisas, ao invés de usar as coisas. Então, o nosso Brasil hoje é classe média alta, cresceu, as pessoas estão adquirindo mais coisas, aí você começa a querer essa ânsia por novidade, usar as coisas, não ter as coisas. Então, é cultural, a cultura vai mudando e a gente vai avançando. E muitas empresas com a crise sofreram, mas outras viram oportunidade. Você vê aí o Uber trouxe muita oportunidade para essas empresas aí que alugam veículos. E aí você pode ter empresa que estava com estoque parado, que era uma revenda grande, o povo vai alugar. Com isso ela vende expertise de manutenção dela e você começa a ter um outro expertise. Esse expertise de negócio exige que eu tenha uma nova janela de oportunidades, mas que eu tenha que readequar o meu negócio, tá? E nós vamos estar ajudando aqui também. É hora de avançar, tá? É hora de avançar. Nosso país está saindo da crise,
O dinheiro estava escasso, mas vai começar a voltar de novo. As pessoas vão ter que tirar a mão do bolso, porque você vai remendando com carro velho, você vai remendando com aquele negócio mais capenga, mas agora vou ter que resolver. E aí o dinheiro começa a vir. Quando o dinheiro está escasso, eu vejo como local uma opção para resolver meu problema. O mercado está em consolidação, muitas empresas querendo vir para o Brasil, muitas mesmo, e muitas empresas se unindo para fazer força, empresas se comprando, se consolidando, se fazendo novas parcerias. Então, o mercado que está em consolidação. Principais desafios. Você que já é do segmento, que está entrando, muita coisa aqui você vai concordar comigo, muitas coisas vai ser novidade para você. Mas, por exemplo, disponibilidade de item. Um operador logístico é muito parecido com o preço de locação, visto que nos Estados Unidos é praticamente esse modelo. Você precisa do item para hoje, para ontem, liga para a empresa, faz o teu pedido e tem que estar lá. Pô, não tem o que eu quero. Quando chegar eu vou te dar o preço. Você perdeu. Quem está para alugar já está querendo. Então, qual item que sai mais? Qual me dá mais retorno de manutenção? Porque o insumo é mais barato. E aí você começa a ter esse cálculo. Então, tem disponibilidade de item. Qual item eu quero pôr no mercado? Qual que eu quero retirar? Como que eu vou trabalhar? O que que meu cliente precisa? Você tem que ter disponibilidade na hora que ele quer. Contrato é outro desafio também, porque você pode ter... Legal, é um contrato de um equipamento. Então, nesse contrato vai ter que ter a pessoa, o nome, vai ter que ter algum cadastro, a pessoa some com o teu item. Você precisa, às vezes, ter 5 medições diferentes nesse contrato, porque, por exemplo, uma impressora. Eu contratei tantas páginas preto e branco, tantas páginas coloridas, tantas digitalizações. E aí você imagina, eu aluguei 500 impressoras com 500 modalidades diferentes, ou eu aluguei um carro, esse carro é para andar o técnico, esse carro é para andar o diretor, esse carro é para andar lá no meio da obra mesmo. E aí você começa aqui, como que eu vou controlar esse monte de contrato com esse monte de item? E aí já entra linkado no contrato, como é que eu vou trabalhar o faturamento? Como que eu vou fazer para faturar isso aí sem perder margem? Porque a gente coloca isso na mão do usuário, o usuário vai, principalmente na época que tem a medição dos itens, então item de locação com medição é mais difícil ainda. Imagina, eu tenho que medir um por um desse item, desses 500 itens, mandar o faturamento na época certa. Se eu faturo para empresa grande, eu tenho uma janelinha muito pequena para mandar esse faturamento, aí você começa a queimar margem. E aí você deixa um sem faturar, joga para frente ou não fatura e começa a arrastar. Manutenção é cultural, gente. Nosso país gosta de improviso. E a gente é bom de improviso. Acho que é por isso que nós estamos onde nós estamos, graças a isso. Nosso país é muito bom de improviso. Então, quando você entra em manutenção, exige um planejamento de manutenção preventiva. Não adianta só eu deixar a máquina do meu cliente funcionando, visto que eu preciso saber quanto custou aquilo ali. Quanto que eu estou gastando de manutenção. E aí você precisa ter uma controladoria de manutenção. E aí eu vou mostrar no final onde que as soluções podem estar agregando. Mas cultura de manutenção corretiva versus cultura de manutenção preventiva. Onde você tem índice de perda, índice de manutenção de cada item, índice de abertura de chamada. Legal, o equipamento não quebra, mas o cliente tem que fazer um curso da NASA para usar. Chamada e manutenção também, gente. E como não é mais meu, agora é do cliente, antigamente eu era uma revenda, agora eu sou uma locadora, eu sou responsável por aquilo que está funcionando. E aí a gente começa a readequar o nosso negócio para novas oportunidades. Financeiro, o segmento de locação geralmente tem margens apertadas, margens mais enxutas, que demandam um controle financeiro maior. E uma operação que é crítica e a gente cai, às vezes, na tentação de ficar muito de olho na operação sem controlar o dinheiro. E a parte contábil e fiscal que eu deixei para o final, porque é o foco do nosso webinar, mas para você ter um controle contábil e fiscal eficiente, você tem que ter um controle da tua operação. E aí eu vou estar mostrando no final como que você faz isso, tá? Então, na parte fiscal e contábil, eu tenho aí 3 pontos chaves no cerne aí do nosso webinar.
a parte societária legal, como eu vou trabalhar essa locadora? Eu posso até ter um CNPJ para locação específico para minha empresa, porque você tem um retorno aí de custo. Então, qual KNAI específico que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer o faturamento em cima disso aí? Depois eu vou ter, em segundo lugar, o fiscal e o tributário. Qual o melhor regime para a minha empresa? O que que eu vou ter de ganho com cada um? O que que vai ajudar? Tá? 3. Um balanço contábil específico para locadores. O que que isso vai ajudar na minha empresa? Então, vamos lá. Então, definição correta da atividade, KNAI da empresa. Se você tiver um KNAI correto, o segmento de locação não precisa emitir nota fiscal de serviço. Ah, mas na minha cidade precisa porque o prefeito... Gente, isso é federal, tá? Nós estamos aqui abertos para qualquer um que queira tirar alguma dúvida, tá? Para colocar aqui da forma que vocês quiserem. Mas de praxe você não precisa. E se você não precisa pagar ISS, eu estou falando de 5 a 2% no teu preço direto. Então você já tem aí uma vantagem competitiva clara se você tiver um KNAI correto. Tá? Então vou abrir uma locadora. Eu ponho um puxadinho ali e emito nota. Então você pode se planejar nesse sentido e já ter um retorno. Atenção para locadora com locação, no caso, desculpa, com prestação de serviço. O segmento de prestação de serviço teve uma mudança faz pouco tempo, tá? Então isso é bem recente. Então, por exemplo, se eu alugar uma limusine com motorista, eu não preciso emitir uma nota de serviço para o motorista e uma nota para a limusine, porque qual que é a ideia que o governo checou? Não tem sentido. A limusine sem o motorista não tem a razão de ser, porque o motorista não vai carregar nas costas, né? Digamos assim. Então, você pode ter uma nota de locação com todo o processo. Muita gente me pergunta também com insumo. Por exemplo, eu aluguei uma impressora envelopadora e eu também já agrego a bobina, né? O insumo que ele vai usar. Vai tudo no aluguel, tá? Detalhe para algum segmento ou outro, por isso que nós trabalhamos com diagnóstico de cada empresa que a gente entra, tá? Mas a priori, na maioria das vezes, você coloca junto do contrato de locação. Você não precisa ter uma nota só para, tá? E você consegue entrar nisso aqui. Avaliar a necessidade de ter inscrição estadual. Se você não precisa disso aqui, é interessante que você não tenha, tá? Por quê? A SD aí tem mais de 30 anos no segmento fiscal e uns 7 com locação, tá? A fiscalização do Estado ela tende a ser muito mais detalhista que a do município e que a federal. Por quê? Porque a gente tem aquelas barreiras de ICMS para cada estado. Então se você puder não ter isso aqui é interessante, tá? A maioria delas são isentas, tá? E se não tiver necessidade, você continua sendo isento, tá? Isso é mais interessante para você. Então, vamos lá. Qual a escolha do melhor regime? Gente, não existe o melhor regime padrão para todo mundo. Vai de você ter um estudo e entender o teu processo. Então, por exemplo, simples. 2018 já começa a ficar desinteressante, o governo já está começando a querer controlar mais. Mas por si só, se você passar de 1 milhão, 1,5 milhão aqui, a carga fiscal aumenta muito. Você vai para uns 17% aí, então a mordida fica... Sendo que você não vai ter contrapartida nenhuma, tá? Você só vai pagar a tua DARF no final do mês e acabou, tá? O presumido, se você tem uma margem de lucro alta, é interessante, porque o PIS e o COFINS ele é menor. E aí fica interessante porque você tem um lucro grande e esse imposto que ele é em cima da cadeia vale a pena. Se você compra direto do produtor é melhor ainda, tá? Porque o PIS e o COFINS nesse caso aqui, ele é cumulativo. O que é esse cumulativo? Ele vai acumulando ao longo da cadeia. Então eu comprei Coca-Cola, o Botequinho, o distribuidor número 1, a nível, sei lá, Sudeste, o distribuidor de São Paulo, o distribuidor da cidade é a minha empresa. Aí já não compensa, você vai pagar imposto na cadeia inteira, tá?
Então a gente tem visto aí que acaba sendo interessante quando eu tenho uma margem de lucro bacana, e principalmente se eu compro direto do produtor. E aqui vale uma ressalva, tudo isso precisa de um cálculo, tá? Porque aí você vem para o lucro real, onde você realmente vai ser tributado em cima do teu lucro. E aí você começa a ter vantagem que eu vou poder alocar mais despesa, tá? Gente, se presumido, vou ser bem sincero para vocês, tá? A gente, pela expertise, pelo andar da carruagem do mercado aí, que a gente tem visto nos nossos clientes, o mercado de locação tende a ter que ter uma margem apertada. Se ela for muito gordinha, essa margem, o cliente já começa a querer comprar em vez de alugar, tá? Então o lucro real acaba sendo mais interessante, principalmente quando você tem uma despesa muito grande. Eu dou manutenção, eu dou insumo para a máquina, e aí você começa a ter serviço agregado, então você começa a ter muita despesa, aí o lucro real começa a ficar mais interessante. E também se eu tenho revenda, a possibilidade de revender esse item depois. Então, aqui vale as dicas, é o que a gente acaba olhando quando começa a avaliar esse tipo de coisa, tá? Aquisição de item, leasing ou CDC. Para o pessoal de lucro real, posso pegar o meu leasing, pegar o meu juro e colocar no meu balanço. CDC o banco prefere porque o risco é menor, principalmente dependendo do item que você loca. Por carro que fica para lá e para cá uma coisa, uma impressora parada no cliente, o risco é muito menor. E aí você começa a avaliar. Geralmente o leasing compensa mais, tá? Porque você pode pegar aquele juro e colocar como despesa. Crédito com ICMS para o pessoal, né? Tem venda de ativo, você pode estar se creditando. Crédito referente à aquisição de insumo, eu tenho um slide próximo que fala disso com mais detalhe, tá? Depreciação acelerada, gente. O que é depreciação? Vamos pegar o carro aí que todo mundo já conhece. O governo previa depreciação de 5 anos um veículo que vai da minha casa para o meu trabalho, depois do meu trabalho volta para casa. Final de semana, geralmente está em casa, ou dá uma passeadinha e uma viagem eventual com o veículo. Esse veículo tem que durar 5 anos. Agora vamos pegar um carro de uma locadora. Eu acho que o cliente, que o negócio que não é dele, vai tratar como? Então, se for para a parte técnica, é chamado o dia inteiro, esse carro está para lá e para cá. Às vezes vira o turno, a pessoa trabalha vendo que continua usando esse carro. Você pode ter um veículo que você alugou para um vendedor, para um diretor, às vezes vai para uma obra, para dentro do meio da obra ali, tá? Então, não dá para falar que ele vai durar 5 anos, a gente sabe. Tem equipamento que você aluga que ele vai para o lixo depois do contrato. Você basicamente quase que revendeu para o cliente no modelo de locação que vai para o lixo. E aí você pode ter um laudo desse item que permite uma depreciação acelerada. A maioria das empresas de veículos já tem isso aí, tá? Empresas de imóveis, eu tenho um pessoal que já está tentando colocar isso aí, mas assim, você consegue esse laudo, aí a tua diferença fiscal cai bastante. Principalmente quando você revende o item no final do contrato de locação, que é o que a maioria gosta de fazer. Aí vamos na parte de insumo que eu falei. Eu tenho aqui o acórdão, né? Onde que ele coloca, tá? Que o bem ou serviço utilizado direto ou indiretamente na produção de bem ou prestação de serviço, sendo indispensável a estas atividades, e desde que esteja relacionado ao objeto social do contribuinte. Então, se a minha empresa, ela, sei lá, ela vende ela aluga veículo, aluga impressora, objeto é o que eu trabalho, né? O que precisa para ela funcionar? Não adianta você pôr só gasolina no carro. O carro usa óleo, o carro tem motor, tem desgaste de motor, tem peça, tem manutenção, uma impressora também. Aí você pensa no item que você aluga. Não é só combustível, tem um monte de coisa que é insumo que você pode colocar. Entrando nisso aqui, ele é necessário para o item funcionar, então ele é insumo. Você tem crédito em relação a isso aí, tá? Aí o balanço contábil, tá? O balanço ideal para locador é um balanço ideal para captação de crédito. Você pode querer fazer um aporte de renda, um empréstimo para ter mais item, para você alugar mais. Se você fecha um contrato grande, você precisa comprar bastante coisa, tá? E esse balanço ideal para captação, ele também é bacana se você entra em licitação, porque ele dá o valor real da tua empresa. Então é uma vantagem para você, tá? Então, é um balanço padrão IFRS, que ele é internacional. Esse
modelo veio para o Brasil em 2015 com as construtoras, tendo capital de fora, era interessante para elas ter um balanço que já mostrasse realmente a liquidez da empresa. Então você vai mandar, vamos supor, no balanço para captação, você vai mandar para o banco o balanço, os documentos da empresa, como que você vai valorizar seus itens. Se for um caso, algum veículo tem um órgão que regule o valor, por exemplo, uma FIP que já regula os veículos, fica mais fácil. Mas muitas empresas não têm. E você começa a mandar um monte de documento a mais para o banco. Quer dizer, eu olho para o teu balanço, no final das contas, é o que eu vou. Não dá para saber quanto vale a tua empresa. E no padrão FRS ele já está pronto. Então, pronto para investimento interno, para abertura de capital e até para venda. E para captação de recursos também. Então, eu quero agradecer desde já ao pessoal da Audit, que é parceiro nosso aí, que validou muita coisa aí do Lock One. E ele trouxe um exemplo aqui de um balanço real para uma locadora, tá? Então, nesse caso aqui, você tem um ativo circulante, que são os itens que ela usa para alugar. Você tem aqui, no caso de uma locadora de veículos, os veículos que ela tem, qual o patrimônio total dela. Você tem os contratos que ela tem para performar, no caso desse balanço aqui não está informando. Você tem o passivo circulante e o patrimônio líquido. E aqui no final, o resultado do exercício e a liquidez dessa empresa, tá? Agora, gente, é a mesma empresa colocando no balanço ideal para ela. Então, olha o que mudou aqui, tá? Então, eu tenho aqui um ativo circulante, onde eu pego todo o meu passivo ali, por exemplo, uma empresa que loca mesa, loca móveis. Todos os móveis dela são e podem ser utilizados para alugar. Então, é um ativo circulante teu, tá? Você tem aqui contratos a performar, que é uma das coisas mais importantes. Pega o teu contrato, tudo que você tem de contrato, traz para valor presente e coloca no balanço. Você tem juros, você tem... Lembrando, eu estou colocando ele no balanço. Lógico, você pode ter um prejuízo, alguém pode não te pagar, isso acontece. Mas eu já tenho esse contrato firmado, então eu tenho como até acionar meu cliente. Então você pode colocar como contrato para performar, tá? Com isso o patrimônio da tua empresa aumenta. Então você tem aqui, ó, tem amarelinho os pontos de atenção, tributos a recuperar. Você pode colocar, inclusive eu vou mostrar no final da apresentação como que eu controlo isso aí, tá? A margem desses contratos, você tem residual de leasing, no caso ele não tinha, tá? Você tem o leasing que você tem a pagar, por isso que eu coloquei no começo que é mais interessante, tá? Você tem a margem dos contratos, você tem o custo que você vai ter com o juros disso aí, do que você pode recuperar. Você tem imobilizado e aqui no final, mais importante, olha o resultado do exercício e olha como aumentou a liquidez dessa empresa. É a mesma locadora, gente, tá? Então, até aqui eu estou colocando o conceito, tá? Tem os meus contatos aí para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar mais perto aí, uma coisa mais pró, a gente pode estar aí na empresa, tá? Eu tenho o site do Lock One, o Lock One vai estar esse vídeo ali disponível, do nosso webinar, vai estar disponível alguns outros vídeos que a gente tem de faturamento, como você tem um faturamento eficaz, algumas soluções mais a fundo, e nós estamos à disposição para quem quiser conversar, tá? E eu deixo aqui esse espaço aberto já para dúvidas. Eu só vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, eu vou terminar a apresentação do sistema, porque assim, isso que eu coloquei é muito lindo, tá, gente? Mas o mercado de locação ele ainda é carente até de soluções. Você tem hoje softwares que te controlam no operacional, vai até um contas a pagar e receber, mas quando você começa a entrar em contabilidade, área fiscal, que são as empresas com mais volume de controle, já começa a ficar mais difícil. Porque se eu tenho um sistema para fazer o financeiro, eu tenho um sistema para fazer o fiscal, já começa a ficar mais difícil, tá? O que foi? Ah, não. Eu só vou responder uma pergunta aqui, tá? A pessoa está perguntando aqui, por exemplo, o que eu tenho que como é que eu vou tirar o imposto a pagar aqui do veículo, tá? Se for o regime, tá? Legal. Eu vou estar mostrando isso no final, tá? Eu vou estar mostrando o sistema e o pessoal vai estar mostrando. Mas basicamente, você tendo uma locadora, você tem que ter, primeira coisa em ordem, a parte do compliance, que a gente fala, que é a parte fiscal. Para você ter um balanço como você está vendo aqui, você precisa ter
A tua operação em dia. Se a tua operação estiver redondinha, você pode confiar no que está na tua parte fiscal. Tá ok. Tá ok esse compliance, eu alinho a operação e depois eu consigo realmente trabalhar o meu negócio. Então eu vou ter esse retorno fiscal mais assertivo e aí eu posso ter uma assertividade maior e reposicionar a minha empresa, tá? Mas eu preciso pedir, espera um pouco, eu vou estar mostrando aqui no sistema, vai ficar mais claro para todo mundo, tá? Eu vou fechar aqui a tela, vou abrir aqui a tela do sistema, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente, espera só um segundo. Fechei aqui, pronto, vamos lá. Aqui é o sistema, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Gente, qualquer software que você tenha no mercado, você tem que procurar isso aqui, tá? Seja o meu, seja N solução, tá? Mas como o Lock One está patrocinando o nosso webinar, aqui vocês estão vendo, é um sistema único, onde eu tenho tudo numa coisa só. Então, por exemplo, fiz o lançamento financeiro, eu vou mostrar que já está pronto o fiscal, já está pronto o contábil, já está tudo bonitinho, contabilizado de forma correta. Esse é o objetivo maior. Se não, eu trago uma coisa aqui linda, maravilhosa na parte fiscal para vocês, para terem retorno, mas que fica muito difícil de controlar no dia a dia, aí não adianta, tá? E pela andança no mercado a gente tem visto que poucas soluções atendem a locadora do começo ao fim, tá? O pessoal é muito focado ali na parte operacional, locação, contrato ali, e não avança muito para essa parte de gestão mesmo, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui o Lock One, vou entrar aqui em disponibilidade de item, já começo aqui, vamos colocar uma data para eu estar consultando aqui o meu estoque. Então, vou pegar aqui 2017, pegar período aqui 2017, tá? Pegar a data de hoje, eu ponho um Hzinho aqui, já vamos mandar ele carregar. Todos, vou pegar só o que está disponível aqui, ver. Pegar uma data maior, gente, espera aí. A base de teste, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver uma coisa aqui, às vezes eu abri alguns relatórios e pode ser que eles já estejam abertos aqui, tá? Eu fiz isso para a gente não tomar muito tempo da nossa apresentação, mas não... Deixa eu ver aqui de novo, espera aí. Opa, esqueci da data. Então tá correto, ele não tá fazendo aqui para mim não. Vou pegar um período aqui mais curto, tá? Ver se de repente é isso aí. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, gente. Então vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês é de verdade. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, todos os itens que eu estou trabalhando, tá? Então tem tudo no meu estoque. Eu tenho que estar disponível, que está alocado, que está reservado. Eu faço a reserva aqui. E com isso meu vendedor tem que ter essa agilidade, né? Mesmo com esse contratempozinho pequenininho que a gente teve aqui, eu já sei o meu estoque. Pô, meu cliente quer o modelo XPTO. Paciência, vou ter que dar o XPTO para ele, mas ele quer só sei lá, quer uma escavadeira, quer um notebook. Ele não me deu uma. Qual que eu vou trabalhar para ele? Você vai clicar aqui no status, mas você vai ter aqui um grupo de itens. Então você pode ter o grupo linha premium, linha mais barata, linha com margem maior, linha... E aí o que eu quero trabalhar para frente? Quero um número de série específico. O cliente, sei lá, quer alugar a marca que estava com ele às vezes, né? Vai saber. Você consegue colocar aqui. Isso é bom para você, por exemplo, que é vendedor, saber a manutenção do equipamento do teu cliente, onde é que está, e você ter toda essa rastreabilidade. Então, pô, o que está em manutenção, primeira coisa, por que eu vou comprar outro item se eu tenho manutenção que pode atender ele, tá? E aí eu vou saber, por exemplo, quando que volta de locação, tá? Esse aqui volta em setembro. Se é para frente aqui, quanto tempo demora para você acertar um item, e aqui você trabalha a disponibilidade. Então a segunda parte ali, vamos agora em contratos, que eu coloquei que era um outro calcanhar de Aquiles, tá? Você tentar ser democrático, tá, gente? Mas assim, eu tenho que pegar uma coisa e ir até o fim, tá? Esse exemplo aqui é uma empresa de outsourcing de impressão.
é interessante porque é um exemplo que tem medição de contrato e ele é bem crítico. Então vamos abrir esse contrato aqui, ó, dentro do sistema. Aqui é a parametrização do contrato. Aqui eu ponho se é uma locação simples com prestação de serviço, com opção de compra, se é um comodato. Aqui eu vou estar trabalhando. Vou colocar aqui se tem fatura, emissão de nota fiscal de serviço. Aí vai de como você está. A gente colocou no começo do webinar qual que era o mais interessante. Às vezes um item só você precisa, por exemplo, andaime para construção civil, ele tem uma legislação específica, tá? Então aí pode ser que você alugou um monte de item e o andaime. Você coloca, emite a nota para o andaime, tá? Lógico, como eu falei, a gente tem um estudo, não sei como é que está o CNED da tua empresa, se é locação, se é revenda, tá? Mas basicamente é assim que o pessoal faz. Selecionei aqui. Posso ter uma redistribuição, que eu vou mostrar mais para frente, que é onde eu atribuo o custo dele. E se você tem uma alocação que é sazonal, você coloca aqui o item. Renovação, como eu coloquei de contratos que eu tenho a performar. Se esse contrato tem 3 anos, eu posso ter um índice de reajuste, IPCA e GPM, fica a teu critério, tá? E aqui, parametrizar meu contrato. E aqui começa onde eu tenho que ter um pouco mais de carinho, tá, gente? Coloquei os itens, tá? Nesse caso, como eu falei, empresa de medição, onde eu vou ter a última leitura do item, tá? Onde eu tenho um variável previsto do que esse item vai consumir, tá? Tem um valor por variável excedente e eu posso ter uma franquia mensal. Isso aqui já começa a gente ter gestão, tá? Se eu alugo um equipamento por consumo, que eu estou pagando uma mensalidade aí de R$ 200, o equipamento não tem uso e o cliente não paga nada por ele, eu tenho que dar um jeito. E aqui você começa a colocar. Então, geralmente tem empresa que cobra um mínimo mensal, tem empresa que é só para o consumo. Aí vai de você ter essa gestão e o sistema aqui começa a te mostrar. Vocês vão ver lá na frente no faturamento. Tem o imposto que ele vai utilizar, tá? As N formas que já vem configurado. Como a minha base é de apresentação, eu estou com todas aqui. Mas você pode colocar aqui só no básico e depois já deixa esse contrato pronto, tá? As utilizações do que ele vai fazer, que eu vou mostrar depois na parametrização, e alguns serviços que você tem em relação a isso aí, tá? Então, fiz todo esse processo. Tem alguns itens, como eu falei, ó, eu posso ter 5 cobranças diferentes, gente, tá? Colorido, preto e branco por hora, mensalidade diária, e eu posso colocar mais aqui se for interessante. Aqui nos itens, por exemplo, você tem um equipamento específico que vai usar um insumo específico. Aqui você coloca para ele, tá? Aqui eu vou ter os acessórios, tá? Do equipamento que ele vai usar. Então, por exemplo, a impressora pode ter o equipamento para digitalizar o carro. Sei lá, eu vou ter que alugar uma cadeirinha para a criança. Tem gente que vai usar, tem gente que não vai usar. E aí você coloca como um acessório na locação. Então aqui eu já estou amarrando todo o meu contrato, tá? Última leitura, como é que tá? Já pus um variável mais ou menos do que eu vou ganhar nesse contrato. Tá tudo bonitinho aqui, tá? Posso inserir item, tirar item, como eu falei. O contrato aqui deve ter uns 40, 50 itens, que é até pequeno, dependendo do tamanho da empresa. E aqui eu faço esse vai e vem, tá? Posso ter uma franquia global, posso ter uma franquia por item, como vocês dizem, por consumível, mensal. O céu é o limite aqui, tá? Posso amarrar um serviço junto, como a gente colocou no começo, onde você vai colocar tudo numa fatura só. E em cima de cada item desse, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Cartão de equipamento. Item a item desse contrato, ele tem que ser controlado. Quando eu cadastro o item aqui no sistema, eu coloco se eu quero controlar por número de série. Quando eu ponho que quero controlar por número de série, o sistema começa a controlar tudo que faz gestão a esse item, manutenção, peça, compra, venda, tudo que for girado em cima desse item, o sistema aqui vai passar a controlar. Então, por exemplo, vou pegar aqui um qualquer aqui, ó. Então você tem endereço, chamada de serviço, qual o contrato que ele andou, no caso aqui ele já andou em 2 contratos, dados de venda dele, tá? Pedido, entrega, como é que foi feita, transação, tá? Onde entrou e saiu. Deixa eu pegar um com mais transação, eu quero mostrar uma coisa para vocês, quer ver, ó? Pera aí. Aqui, ó. Gente, pensa que uma locadora tem item indo para lá e para cá. Então,
a gente às vezes não sabe onde está, não sabe onde foi parar, perdeu dentro de casa, perdeu no cliente, alguém passou e levou embora. Aqui eu tenho um histórico de tudo que ele andou. Então foi da Steel do Brasil, saiu da Ricardo Eletro, voltou para Ricardo Eletro. Aqui eu tenho os documentos, atribuição, nota N anos de entrada, transferência de estoque, quer dizer, entrou para o cliente, depois eu mandei para uma outra filial, vendi, pedido de venda. Então assim, tudo que aconteceu com o equipamento eu sei aqui, tá? E outra coisa interessante é que você precisa controlar aqui, ó, as manutenções. Quando esse item tá por número de série, eu controlo tudo que ele gastou de manutenção, quantitativa e financeiramente, tá? Então aqui eu tenho os dias, tá? Ou o contador. Então depois de X dias eu tenho que trocar esse item aqui. Depois de mais 30 dias ele vai para trocar o mesmo filtro, mas vai para um kit de manutenção. Por que que a gente entra nessa parte de kit de manutenção, tá? Muitos fabricantes, eles dão um manual de como o item tem que ser controlado. Aí eu espero dar o tempo da manutenção, eu troco só aquilo que pediu. Aí você vai ter esse controle aqui dentro do sistema para saber se compensa ou não você fazer isso, tá? Porque muita coisa você verifica e muita coisa você só troca. Ou muita coisa você dá uma limpadinha. Então, quando eu crio um kit, eu consigo dar baixa no meu estoque de vários itens ao mesmo tempo. Então, eu posso não ter todo o kit do fabricante, eu posso ter o meu kit, tá? E com isso você, o técnico vai para um chamado muito longe, já vai com uma caixinha debaixo do braço. E aqui eu vou controlar. O técnico vai dar baixa em cada peça aqui e vai me devolver. Com isso eu consigo controlar o desperdício e, como eu falei, para cada equipamento eu vou ter esse controle. Aí depois, gente, isso aí só vai se repetir. Então depois eu tenho um outro item e um outro kit de manutenção. E aí vai. E com isso eu vou controlando a minha manutenção preventiva e vou controlando o meu custo, porque tudo isso vai para o custo do item, tá? Então, bacana até aqui. Falei da parte de cartão de equipamento. Então, vamos voltar para o Lock One aqui na parte de faturamento, gente. Faturamento é um outro ponto crítico, como eu coloquei, tá? Vamos no contrato 16, que foi o que eu comentei, e vou pedir aqui para o sistema carregar. Aqui eu tenho as parcelas dele, tá? Essa parcela já me gera um pedido de venda automaticamente, tá? Ou uma nota fiscal de saída. O pedido é quando você emite só o recibo, tá? Ou a nota fiscal você pode emitir, mas o sistema não vai transmitir. E aí, como eu falei, fica a teu critério. Vamos pegar uma parcela aqui para detalhar? Vamos pegar essa aqui. Detalhar a parcela. Então aqui, ó, eu tenho os itens, eu tenho o contador dele. Então eu tenho a leitura atual e eu tenho os abatimentos. Detalhe, lembra que eu coloquei no começo que você põe que você vai faturar? Era para faturar 49 mil, faturei 6 mil. Primeiro, o cliente mandou o contador errado. Essa pessoa pulou o contador. O sistema não está me informando de forma correta como que isso tem que ser feito, ou ele está subscrevendo o contador. E aí, se você não tem esse controle, começa a ficar complicado para você ter gestão da tua receita recorrente. Isso aqui é perigoso, às vezes, na mão de uma pessoa só, de um funcionário, sendo que ele tem muito item para recolher num tempo pouco, medir um monte de equipamento num cliente que às vezes tem uma janela estreita de faturamento para eu trabalhar. Então, como que o sistema ajuda nisso aqui? Eu tenho aqui um importar billing, onde eu venho aqui, clico e trago uma planilha que o cliente trouxe preenchida para mim, tá? Se eu mandar importar, ele vai subscrever, tá? Ele vai falar que já está escrito, ele não vai trazer. Mas ele vai fazer o quê? É isso aqui, ó. Ele vai trazer todos esses contadores. Eu tenho um vídeo só desse faturamento no nosso Lock One para quem quiser olhar no nosso site que eu passei no começo, tá? Eu tenho faturamento e aqui vocês podem perceber que eu vou controlar todas as parcelas dele, tá? Então aqui eu tinha o penúltimo e aqui eu já tenho o antepenúltimo. Então se queimar uma máquina, quebrar alguma coisa, eu tenho 3 meses de histórico para trás. Tudo isso integrado com a minha parte contábil e com a minha parte fiscal que vai sair junto. Vindo para o conceito de internet das coisas, tá? O sistema, o Lock One desenvolveu um web service, que é um sistema de equipamento web com a máquina, tá?
E alguns equipamentos já permitem eu conversar com o próprio sistema. Por exemplo, a linha amarela, alguns itens têm isso, alguns não têm, mas eu tenho a telemetria da máquina. Então ela vai me dar quilometragem, vai me dar óleo, vai me dar nível de combustível, vai me dar um monte de coisa que eu posso usar na manutenção, tá? Se eu entrar em impressora, eu tenho o contador e tudo isso vem aqui. Falando de faturamento, eu vou ter aqui os meus clientes, número de série, tudo bonitinho. Se eu der um atualizar, ele já vai trazer isso automaticamente e o SAP, no caso via Lock One, vai ter essa gestão do sistema para vocês. Porque isso aqui vai ser atualizado de forma automática. Então aquela tabela que vocês viram já está tranquila. Se eu clicar aqui em gerar o billing, ele já me gera a planilha para eu mandar para o meu cliente. Nesse caso aqui, ó, já tem o nome, já tem o número de série e um ouro aqui, tá? Cliente, a leitura anterior é essa, tá? Não põe um negócio menor aqui que eu tô sabendo. Então a gente tira essa discrepância que a gente olhou ali no valor do faturamento. E aí eu vou gerar um faturamento com toda a informação. E um detalhe bacana, eu vou mostrar na parte de controladoria, é possível você ter toda a rastreabilidade dos itens, tá? Então, por exemplo, eu sei tudo que foi feito aqui, ó. Teve um pedido, uma solicitação, tá? Dessa solicitação, gerou um pedido, nota fiscal, foi pago uma parcela de 3 porque o amarelinho está aqui. Mas eu posso ter itens muito mais complexos, tá? Então vou pegar um aqui mais complicadinho. Olha o tamanho do imbróglio. Então, manutenção cobrada que já foi feito aqui para dar uma entrada no estoque, gerou várias entregas, uma nota foi cancelada, ficou 2, já gerei 2 pagamentos aqui, tá? Então assim, eu tenho rastreabilidade. Então se eu tenho toda essa rastreabilidade, automaticamente a minha contabilidade já está pronta. Se eu tenho isso pronto, como eu falei, o que eu falei no começo do nosso webinar é possível fazer sem dificuldade. Por isso que um sistema desse porte exige uma implantação. Então você tem um sistema aí de mercado que só faz o operacional, contas a pagar e receber, ele tem uma instalação e acabou. Um sistema com contabilidade vai ter um pouco mais de complexidade, mas um sistema que te dá essa visão fiscal toda, você já precisa passar por uma implantação, porque eu preciso arrumar a tua empresa, eu preciso colocar para você essas regras de negócio. Então, por exemplo, aqui, ó, no relatório de centro de custo, onde eu contabilizo tudo, tá? Você vai ter o controle aqui por produto, tá? Eu até deixei aberto aqui, ó. Você tem o relatório de centro de custo por produto, onde eu vou ter aqui uma atribuição direta, onde eu só vou olhar o custo do item, tá? Eu deixei só por item, onde você tem despesa e rendimento, faturamento e custo. Se você ainda quiser ter uma controladoria mais afinada, você pode ter uma atribuição indireta. No caso aqui não tem, mas você poderia ter. O salário do administrativo é rateado na empresa inteira. Alguns custos, água, luz, eu tenho que ratear para a empresa inteira, inclusive para os equipamentos. Eu posso ter essa gestão de custo mais elaborada. Eu posso trabalhar também com conta de ligação, que aí é quando eu quero rastrear o item, tá? Deixa eu expandir. Então você tem aqui, ó, o dia que isso foi pago, veja que a contabilidade já está pronta. Então aqui a conta débito, a conta crédito, o produto, contrato dele, qual segmento que eu trabalho. E se eu clicar aqui, a gente já vai para a nota fiscal de saída. E se eu clicar nessa nota fiscal, eu já tenho aqui a contabilidade pronta, a conta controle dela, tá? Já tenho a parte dos impostos, tá? Então aqui, ó, PIS, COFINS, tudo calculadinho, bonitinho para mim, tá? E como eu falei para você, o sistema vai fazer para você. Eu só vou indicar para ele qual que é a necessidade de amarração aqui, tá? Feito isso, a última coisa que eu quero mostrar é que aqui em finanças você vai ter um plano de conta já padrão da Receita, ele já está até aberto aqui, onde você vai ter tudo bonitinho. E se eu entrar aqui, lembra daquele item, impostos que eu tenho a recuperar, o sistema já vai controlar isso aqui para mim. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ICMS que eu tenho a recuperar. Se eu clicar aqui, ele já vai, ó, tem 1.868.000 mais ou menos para recuperar. Se eu abrir aqui, eu tenho as notas
de onde veio a origem desse crédito fiscal que eu tenho. Então, para cada nota de entrada, eu já vou ter a depreciação pronta, tudo que eu tenho de imposto, de ICMS, PIS, COFINS, tudo bonitinho aqui. Inclusive, eu tenho a transação, tá? Já contabilizada, como débito e crédito, como eu mostrei para vocês. E se eu clicar aqui, já tenho o documento de origem. Então, ó, tá vendo? Escavadeira, o que eu comprei aqui e o que me deu esse imposto, tá? Então, com isso, eu consigo ter toda uma amarração fiscal do sistema, tá? E, terminando outra dificuldade que a gente tem aqui, a parte de manutenção, onde você vai ter aqui o que você tem aqui pendente ou não. Posso clicar no chamado. E aqui no chamado vou ter observação do que foi feito, manutenção que eu falei, qual atividade, qual solução, qual documento relacionado, que foi no caso aquele que eu mostrei para vocês, tá? Que tem todo aquele trâmite resolvido ali, resolução, histórico, e aqui o importante que eu coloquei é a manutenção preventiva. Então vocês estão vendo que eu amarrei todo o processo da empresa. Então eu amarrei disponibilidade, peguei o item, coloquei ele num contrato, trouxe ele para cá, planejei a manutenção dele, controlei os chamados, fiz... Gente, eu só estou clicando em setinha, basicamente. Eu já estou andando no sistema inteiro. Aqui eu vou ter o chamado, na conclusão o que foi usado ou não, o técnico já dá baixa para mim, volta com a peça para o estoque e, como eu falei para vocês, tudo isso já vai sendo contabilizado de forma correta, onde você tem aqui relatórios contábeis financeiros de custo de uma forma única no sistema. E aí você, um sistema só, te controla a empresa inteira. Lembrando que o Lock One tem outras soluções de campo que vocês podem estar utilizando, que é o OnSite One, uma parte da plataforma, e vocês podem estar vendo no nosso site, onde eu consigo já trazer externamente pedido de venda, nota fiscal, de compra, tá? Eu já consigo comprar, vender e abrir chamada. E com isso já tudo vindo para o sistema que é o SAP, onde você vai ter uma controladoria aí de ponta, no nível internacional, que vai estar valorizando a tua empresa. Então, vocês viram que eu trabalhei a parte fiscal no começo, trabalhei a parte do compliance, que é esse fiscal está pronto, trabalhei o operacional da empresa de vocês e, por fim, eu consigo agora estar trabalhando uma estratégia melhor para a empresa, onde eu tenho o imposto, a parte fiscal toda bonitinha, acertadinha, e aí eu consigo crescer na empresa, tá? Vou voltar naquele slide do PowerPoint. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar para mim agora que eu vou estar respondendo. Lembrando que aqui eu tenho os meus contatos, tá? Eu tenho meu e-mail e tenho aqui meu telefone e o Lock One, que é o nosso hot site aí da empresa, tá? Aquela pessoa que me perguntou no começo, como eu coloquei para você, é assim que você vai controlar toda a parte fiscal e a parte de impostos da empresa, tá? Tá. Eu tô tendo aqui um questionamento aqui na parte nessa parte fiscal também, tá? Ele está falando aqui que tem um segmento dele que ele exige, porque ele está numa cidade, ele está em Tocantins, e ali entendi. Basicamente a pessoa está colocando ali que na cidade dela exige que ela emita a nota fiscal de serviço para um item, tá? O que eu quero deixar claro para vocês é que, como eu coloquei no começo, esse segmento aqui de locação ele é bem amplo, tá? Mas assim, para não fugir da pergunta do nosso amigo, realmente a gente tem uma afiliação com a ALEC, tá? Que é uma associação aí para esse segmento. Inclusive esse curso vai estar sendo feito lá também. E lá a gente vai estar explicando isso com mais facilidade. Porque como é que o mercado trata isso, tá? O andaime você tem uma outra forma de classificar ele na nota, tá? E aí o pessoal vai colocando. É um risco, mas é pequeno. Mas eu não gosto de entrar muito nesse mérito, gente, porque aí pô, o Maurício falou que eu podia fazer. Tudo isso é feito um estudo tal, tá? Com base no nosso expertise aí, como eu falei, fiscal de 30 anos e o nosso expertise aí de locação que tem uns 7 anos, que é o tempo do Lock One, tá? Mas sim, a parte de andaime ele tem uma legislação específica, tá? Mas que o pessoal põe como painel, aí você tem
os macetes do mercado aí, tá? Eu vou adiantar espera só um pouquinho. Tá. Tem um cliente aqui que ele tá colocando aqui esse web service, como que ele funciona, tá? Para manutenção. Como é que funciona, tá, gente? O Lock One, a gente preza sempre por estar andando na frente e assim, eu deixei uma ferramenta pronta para tratar o que o cliente precisa. Cada item vai ter um tipo de informação que ele vai me trazer, tá? Então, respondendo a pergunta aqui dele, aquele web service, ele traz a informação que a máquina dá para mim, tá? Mas tem alguns segmentos que tem equipamentos específicos, softwares específicos de bilhetagem, que é o exemplo, por exemplo, outsourcing de impressão. Você tem um fabricante que ele desenvolveu um software, que esse software agrega na máquina e essa máquina me disponibiliza um web service. Então eu pego esse web service que tem X informações e trago para o sistema, tá? Por experiência própria, nem tudo dá para a gente automatizar e trazer para o sistema. Por quê? Porque vai de acordo com o dia a dia de cada empresa. Por exemplo, máquina da linha amarela, tá? Você tem um sistema de telemetria parecido com um caminhão dentro da máquina. Esse sistema, ele joga informação na web e eu consumo. Alguns não, você tem que ter autorização do fabricante para trazer, tá? Por exemplo, rastreador de caminhão, para trazer informação de telemetria, às vezes é o próprio fabricante que te dá esse arquivo, tá? Ou ele mesmo tem que traduzir e trazer para você. E aí você não consegue ter esse controle tão específico. Então assim, o cliente me dá um arquivo texto com a informação, eu trago para o sistema. Mas, por exemplo, no caso de manutenção, eu preciso ver como que o cliente quer trabalhar isso aí, tá? Vocês viram ali na tela que eu tenho ele coloridinho, bonitinho, tal, o que está pendente ou não, com base no contador que eu trouxe e no tempo da empresa, tá? Até uma coisa que eu não posso esquecer aqui, ó. Aqui na configuração do Lock One, eu tenho, ó, tá vendo? 10 dias que a manutenção está próxima e 90% do contador. E aqui na parte fiscal eu vou cadastrar qual que é o específico do cliente. Até voltando para a parte fiscal aqui, é compra de ativo, é compra locação, e com isso quando eu emitir o pedido na parte aqui de faturamento, isso aqui já vai estar pronto, tá? Desculpa um pouco o colega nosso aí que eu esqueci desse detalhe, tá? Mas quando eu venho aqui, ó, detalhar a parcela, tá? Eu vou ter que gerar o faturamento dela, tá? E aqui eu tenho aqui o faturamento que eu gerei com êxito, que eu vou abrir aqui, tá? Tem o pedido dele, eu abri. E aqui vocês estão vendo? Transferência de imobilizado, com base naquilo que eu cadastrei no Lock One no começo. Lógico que eu vou tirar tudo isso aí, né? Vocês não vão com tudo isso aí. Isso vai com base no nosso diagnóstico da empresa, tá? Desculpa, tá? O colega nosso que fez a pergunta, mas eu não podia esquecer de mostrar esse item, onde que eu controlo a saída e, no caso aqui, a entrada do item, tá? Para você ter aquele controle fiscal que você viu. Mas na parte de manutenção, respondendo a tua pergunta, como eu falei, eu consigo trazer, tá? Via aquele web service a informação para manutenção. Só que eu tenho que tomar cuidado, se cada item eu mandar abrir um chamado, isso aqui vai encher de chamado. Então eu tenho que ver que informação que você quer trazer, o que é crítico. Então, por exemplo, veículo, impressora, ele te dá o nome do código de erro. Então, por exemplo, impressora tem um código SC220, troque fusor. Por exemplo, superaquecimento, eu vou colocar aqui, aí você tem que correr porque aconteceu alguma coisa. Mas às vezes, por exemplo, impressora, atolamento de papel, eu não vou abrir um chamado para isso. O cliente vai lá, olha e avisa um código de erro, é melhor ficar no fabricante. Eu trago o que é interessante, tá? Eu tenho uma lista aqui que você tem de apontamento, tá vendo? Que você vai colocar o contador, caso você não tenha. Alimentou essa lista e automaticamente isso tudo aqui muda. Ou você importa o apontamento, né? Via web service, tá? Que é aquele que eu mostrei para vocês. Lembrando que... Opa, tá na outra tela aqui. Lembrando que para eu ter esse apontamento, como eu falei, é necessário um estudo aí de como que o cliente quer trazer. A ferramenta tem? Tem. Tem como eu atender? Tem. Tem como eu atender.
Eu tenho um web service de ponta, de performance, que aguenta trazer um número gigantesco de informações, tá? O sistema tem um banco de dados aí parrudo que consegue tratar essa informação, mas eu tenho que ver cliente a cliente como que ele quer colocar. Como eu falei, senão eu posso abrir chamada de um monte de coisa que é desnecessária. Mas o sistema pode controlar a manutenção sim, via esse web service, tá? Basta o cliente demandar e a gente tá, com certeza, tem todas as ferramentas para fazer aqui, tá? Se tiver mais alguma dúvida, tranquilo? Alguém pode me falar aí, tá? Que eu... Bom, tranquilo. Então, gente, eu deixo aqui mais uma vez o meu contato, tá? Lembrando que essa parte fiscal é bem específica para cada empresa, tá? Se você já está no mercado, está com dificuldade, está precisando expandir, quer se modernizar, você pode nos procurar. Vocês viram que vocês vão ter um sistema aí completo de ponta a ponta para controlar a disponibilidade, manutenção, tudo que você precisar. Se você é uma revenda e está pensando em alugar, uma prestadora de serviço e quer uma receita maior em alugar e está com dificuldade, está pensando em fazer, nós temos total interesse em ajudar. E se você é um fabricante, tá com alguma... quer ver como que você vai tratar isso aqui, você pode vir e trazer aqui para nós vamos ter o maior prazer em te ajudar. Deixa eu só ajeitar aqui o e-mail, tá? Teremos aqui o maior interesse em colaborar, mostrando a parte fiscal, contábil e o sistema de ponta a ponta. Lembrando que essa solução ela pode ser comercializada de várias formas, tá? A gente pode ter um projeto padrão, onde eu chego e já coloco o sistema para você como ativação, pode ser mais interessante. Posso colocar o sistema para você num pacote de implantação com algumas horas a mais, se você quer alguma coisa mais específica para a tua empresa. Ou a gente pode entrar realmente num projeto mais aí premium, com mais nivelamento de detalhes. A empresa pode controlar mais coisas, tá? Aquele sistema tem bastante coisa, vocês viram que o SAP pode ser ampliado e a gente pode estar trabalhando da forma que o cliente achar melhor, tá? Então eu agradeço aí a paciência de todos, agradeço aí o voto dado a nós de estar ouvindo esse webinar, tá? E assim, que isso venha se você está pegando esse webinar agora, não pôde participar ao vivo, você pode estar entrando em contato comigo ou com a Lock One para a gente estar ajudando você da melhor forma possível. Agradeço até agora e até já, gente. Tudo de bom.